Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas Ozanam, eu sou o diretor de vendas e marketing da Gross, que é a empresa que detém a responsabilidade pela operação comercial da Pandit no Brasil, e estou aqui hoje para poder compartilhar algumas curiosidades com vocês, que são os 10 erros que nós mais encontramos quando nós visitamos as obras de infraestrutura de redes. Erro número 1. Organizadores com baixa profundidade e sem ângulo de curvatura para organizar os cabos. Esses organizadores normalmente são organizadores metálicos e que têm cantos vivos. O patch panel ele fica conectado, ele fica posicionado adjacente ao organizador, ele faz quase uma curva negativa em 45 graus para dentro. Você pode ver os patch panels com os pares praticamente expostos, então o organizador, além de marcar o seu cabo, proporcionar risco de retorno de sinal, você fica com a organização muito comprometida porque esse organizador ele fica além da capacidade que ele suporta dos cabos. Erro número 2. Conectores mal feitos. A norma ela aceita até meia polegada de cabo decapado e cabo destrançado para você fazer a sua conexão. E aí o que compromete muito é o uso da ferramenta punch down, porque você precisa destrançar o cabo e fazer o movimento de impacto no conector para você fazer a conectorização. Nesse caso, a Pandit dispõe de conectores que não requer o uso da ferramenta punch down, você pode reaproveitar. No caso dos conectores da Pandit da linha TG, o destrançamento ele é zero. Você, com o próprio par trançado, você consegue inserir no conector e fazer a crimpagem sem a ferramenta de impacto. Erro número 3. Rack de 600 milímetros, com pouca largura e sem organizadores na parte traseira. Então dá uma olhada aí na parte traseira do seu rack. Se você tiver um feixe de cabo subindo junto com a estrutura metálica do rack, quer dizer que esse rack não é um rack preparado porque ele não tem os organizadores que acomodem o seu cabo na forma correta até ele chegar na parte traseira dos patch panels. Esses racks também normalmente são racks com custo bastante baixo, que evita colocação de peças plásticas que requer acabamento, injeção plástica. Esses racks normalmente também ele tem uma largura de 600 milímetros, que é a largura mínima quando você usa um padrão de 19 polegadas. Nesse caso você não consegue nem ter espaço para você fazer o roteamento dos patch cords pela lateral do rack, porque o espaço é bastante reduzido e vai comprometer bastante no futuro a organização e a ampliação da sua rede. Erro número 4, a flamabilidade do cabo. Eu tenho cabo Plenum, Riser, LSZH, CM e tem um último aqui que é o cabo CMX. Então o cabo Plenum especificado para onde tem insuflamento de ar, cabo Riser para ambientes onde você tem shaft, cabo LSZH que é o cabo livre de halógeno e com baixa emissão de fumaça para ambientes onde você tem confinamento de pessoas, para que os gases tóxicos não contaminem o ambiente em caso de flamabilidade. O cabo CM, ele é um cabo retardante à chama, todos esses cabos que eu mencionei, ele tem índice de retardamento de chamas. E por último, o cabo CMX, que esse sim nós não recomendamos, ele é um cabo que eu falo que é quase um pavio. Ele é um cabo que não é retardante à chama, o índice de flamabilidade dele é bastante alto, então nesse caso nós não recomendamos, seja ambiente residencial, seja ambientes de pequenos escritórios, e quanto mais nos maiores projetos. Muito importante dizer que no Brasil, quando a gente fala de projeto, o mais comum que nós encontramos na especificação é o cabo LSZH. Se você coloca um cabo LSZH no seu projeto, principalmente nos ambientes data center, é muito importante que você também se atente aos outros componentes. Então, quando a gente fala, por exemplo, das calhas plásticas que existe no data center, não adianta você ter um cabo LSZH e uma calha plástica que não tem essa característica, porque se você tiver uma situação de fogo, o teu investimento no cabo LSZH ele foi para o ralo. No nosso caso, quando nós propomos o cabo LSZH para o data center, nós propomos também as calhas plásticas também no mesmo padrão em LSZH. É muito importante você ficar atento a isso. Erro número 5, cabo categoria 6A blindado. Quantidade de projetos que a gente recebe com a especificação em categoria 6A blindada, ela é muito alta. E não tem problema, a norma ela é muito clara nesse ponto. Você tem que usar blindagem nos ambientes que requer blindagem. Então, fonte fotoluminescente, rede elétrica de média e alta tensão, ambientes que você tem interferência externa de sinal. Todos os outros ambientes, o padrão não blindado é o recomendado. No caso da Pandit, além da gente ofertar o categoria 6A não blindado para os ambientes que não requer blindagem,
A gente também oferece o cabo com menor diâmetro do mercado. A gente está falando entre 6.1 e 6.4 milímetros de diâmetro do cabo, dependendo da capa dele. Quando você especifica um cabo blindado para a tua rede, em ambientes que não requer a blindagem, é muito importante que você não compare preço de cabo com cabo, porque no caso blindado você tem outros custos intrínsecos a esse projeto, como dimensionamento da calha, é um cabo mais pesado, é um cabo mais grosso. Você tem também custos adicionais com aterramento para o sistema de telecomunicações. Um sistema de cabeamento blindado mal aterrado, ele deixa de ser solução e passa a ser um problema grave, porque você passa a ter interferências elétricas que não vai ter a fuga adequada para o sistema de aterramento. A energia estática na rede, ela é um grande problema, porque muitas vezes essa descarga elétrica proveniente da energia estática, ela não é suficiente para queimar o seu equipamento, mas ela pode danificar a sua placa de circuito impresso. Causa lentidão nos seus equipamentos de rede e você não consegue identificar onde está essa lentidão. Portanto, muita atenção. Recebeu uma proposta com cabo categoria 6A blindado, questione o porquê. Se for uma justificativa técnica de interferência, ok. Caso contrário, o custo da sua obra ele vai subir muito e você vai ter problemas no futuro. Erro número 6. Aterramento conforme padrões normativos. A gente acabou de falar do categoria 6A blindado, que o aterramento passa a ser uma questão crucial. Nós identificamos nas obras sistema de aterramento que não seguem os padrões normativos. A recomendação por norma é que você tenha sistemas de aterramento independentes, o de elétrica e do sistema de telecomunicações, e aí você, obviamente, em algum ponto, você vai interligar esses dois para você poder equipotencializar o sistema. O que nós vemos normalmente é um sistema de aterramento todo misturado de elétrica junto com um sistema de telecomunicações. Erro número 7. Encaminhamentos de cabos por baixo do piso elevado em situações de insuflamento de ar-condicionado. Esse tipo de erro ele tem diminuído cada vez mais, só que nós ainda encontramos. Quando você tem esse tipo de situação, o encaminhamento do cabo por baixo do piso ele cria uma resistência no fluxo do ar-condicionado. Você aumenta bastante o custo do sistema de refrigeração do ambiente data center, que é um dos pontos mais ofensivos, representa quase 40% do custo do consumo de energia desse ambiente. Para esses tipos de caso, a gente recomenda sistema de roteamento de cabo aéreo. A Panduit também dispõe, seja de leitos aramados, seja também de leito plástico, o famoso Fiber Runner. Erro número 8. Cabo diretamente apoiado no forro. Muitas vezes, quando a gente vai fazer vistoria em obra, até em instalações novas, a gente vê que não tem o cuidado devido no forro para o encaminhamento dos cabos. A norma diz que você precisa de uma infraestrutura para poder suportar o encaminhamento desses cabos. Aí eu posso usar eletroduto, eu posso usar tubo corrugado, eu posso usar uma solução da Panduit que se chama J-Hook, que inclusive é bastante econômica. Eu tenho também os leitos aramados, uma série de opções, e isso ainda é muito comum. Erro número 9, a distribuição correta, o layout do seu rack de telecomunicações, com patch panel, organizadores, placas cegas e switch. Hoje, o mercado dispõe de muitas opções. Isso não necessariamente é um erro, mas é uma recomendação de melhoria, porque hoje o mercado dispõe de muitas soluções para que você consiga ter um melhor layout do seu rack. A gente ainda vê bastante o tradicional patch panel, organizador, patch panel, organizador, patch panel, organizador. Quando você intercala patch panel e organizador, você muitas vezes dificulta o acesso à identificação. Então você precisa escolher. Se você tem um organizador com boa profundidade e capacidade de cabo, você acaba tendo o acesso mais dificultado ao patch panel em fazer essas movimentações. Então nesse caso a gente recomenda 2 patch panels com organizadores de duas unidades de espaço. A gente também tem também o patch cord de 8 polegadas, que nesse caso você dispensa o uso de organizadores. Você pode colocar o switch e 2 patch panels adjacentes a ele, e o cabo, como ele é um cabo bem pequenininho de 20 centímetros, você pode fazer a interligação direta, economizando em guias verticais, economizando em identificação e economizando também em quantidade de cabo que você tem no ambiente. E aumenta a tua velocidade de identificar falhas pelo fato de ser um patch cord mais curto. Erro número 10, e esse é para a gente encerrar com chave de ouro, o uso do conector MPO na migração da performance 10 GB para 40 e 100 GB no data center. Muitos clientes compram soluções de cabo tronco ou cabo de interconexão com padrão de interface MPO
e pensa que através dele no futuro vai ser possível migrar para 40 e 100 gigabit. Isso é verdade? É verdade, mas de uma maneira parcial. Quando você aplica um cabo tronco com interface MPO para performance 10 GB, normalmente você tem um cassete e a derivação desse cassete está em patch cords LC. Até aí tudo bem. Ok, você precisa no futuro migrar para 40 e 100 gigabit. Então o que você precisa fazer? Você tira o cassete, coloca o acoplador e o cord de ativação desse acoplador até o seu servidor. Aí que está o problema, você vai ter uma incompatibilidade de gênero entre o patch cord e o cabo tronco. No caso da Pandit você não tem esse problema, porque o conector PAN-MPO ele proporciona que você mude tanto o gênero quanto a polaridade do cabo. O que vai acontecer caso você não tenha um conector PAN-MPO? O teu conector ele vai ser um conector fêmea, e aí quando você for utilizar o patch cord de ativação, ele também vai ser fêmea. Então, no final do dia, você tem fêmea com fêmea e você não vai ter o alinhamento apropriado para você poder fazer essa migração. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essas são situações que a gente se depara nos projetos com recorrência, então essa pode ser a sua situação também. Se você precisar de tirar qualquer dúvida, qualquer informação sobre qualquer um desses erros que a gente mencionou, manda uma mensagem aqui pra gente, a gente vai adorar interagir com você sobre qualquer um desses temas. Forte abraço!